E as fortes chuvas que deixaram muitos prejuízos na Grande Florianópolis. A gente vai falar mais a respeito disso porque casas e comércios alagados, aqueles carros que ficaram submersos, muitas pessoas se perguntam: e agora? Existe como recuperar esses prejuízos? Gabriel Prada conversa mais uma vez conosco e traz algumas orientações importantes, né, Gabriel? Isso mesmo, Kelly. É importante que a gente lembre que as pessoas devem buscar ajuda profissional antes de tudo, né? Um profissional adequado, ele vai te orientar na especificidade do seu caso. Então, a gente vai hoje aqui trazer algumas orientações gerais de alguns casos realmente que ficaram bem conhecidos agora nessa última chuva, que repercutiram bastante, né? Como, por exemplo, os veículos que estavam dentro de estacionamentos privados ou dentro do próprio estacionamento do seu condomínio. Não é a mesma situação, são situações diferentes. Então, é por isso que a gente vai conversar aqui com a Denise do SEI Jorge. Ela é advogada civil e trabalhista e administrativa. A gente tem, como eu falei, alguns casos bem específicos, né, Denise? Por exemplo, o carro que estava dentro desse estacionamento de um estabelecimento privado, o que a pessoa deveria fazer? Um bom dia para ti. Bom dia a todos. Pois é, tem várias questões aí, né? Esse carro dentro do estacionamento privado, a princípio, disse que a responsabilidade é da empresa, né? Mas essa empresa, obviamente, vai dizer que foi em caso fortuito, força maior, porque foi uma calamidade pública. Mas, de qualquer forma, essa pessoa deve fazer o quê? Tirar fotos, né, dessa situação, juntar notas do que fez, e se for, né, realmente, se estiver seguro, acionar a seguradora e também na justiça acionar, né, tanto esse empreendimento privado, né, que teria responsabilidade, como também o poder público, por uma questão de falta de organização pública, de drenagem, de limpeza, né, de preparação para esse tipo de situação. Agora, no quesito de âmbito público, né, por exemplo, a gente estava conversando sobre a questão da cratera que se abriu na BR-101 lá em Biguaçu e acabou inundando as casas que estavam ali em volta. Caso as pessoas consigam comprovar uma omissão do Estado, aí sim elas conseguem ter essa responsabilidade do Estado, né? Talvez uma indenização, enfim, mas nesses casos o ideal é realmente buscar a responsabilidade do Estado, né? Sim, nesses casos assim, de via pública, de obras públicas, que realmente a responsabilidade do Estado ela é bem flagrante, né? Realmente as pessoas deveriam acionar o Estado, né? Nesse caso, e principalmente as concessionárias, porque ali essa via está sob concessão. E nesse caso, assim, a gente sabe que o acesso à justiça, Gabriel, é uma coisa muito complicada, né? Então, a gente fala da defensoria dativa para pessoas que de até ter salários mínimos de renda, elas têm direito a isso. E também comunidades atingidas ou assim, núcleos atingidos, por exemplo, de comerciantes ou dos caminhoneiros que perderam a carga, eles também podem usar a associação, o sindicato, ou se unir como um grupo, acionar o Ministério Público para fazer uma ação civil pública contra o Estado, que tem muito mais força. Perfeito. E se eu alugo uma casa, por exemplo, ou um apartamento, enfim, e entrou água, eu perdi algumas coisas ali, enfim, a responsabilidade não é do locatário, né? Normalmente ali, claro, deve ser visto o contrato de aluguel, mas seria do proprietário desse local, né? Geralmente, nesse caso, assim, danos causados que não foram por intenção do locatário, foram por calamidade pública, o locatário não tem obrigação de reaver, né? No caso de arrumar, tá? Ele não teria essa obrigação. Perfeito. A dica principal, realmente, pessoal, é isso. Você vai precisar comprovar esses danos que aconteceram aí no seu imóvel, no seu veículo, ou até mesmo a sua saúde, né? Caso você passe por uma situação grave, nesse caso de calamidade pública também. E acho que a dica que eu falei no começo, né? Buscar um profissional. Sim, buscar um profissional. E tem muitos outros direitos, né? Tem a questão do PVA, do IPTU, a questão também da renegociação dos contratos, que eu acho que é importantíssimo para as pessoas nesse momento. Rescisão, o próprio Código Civil fala aqui no caso, por exemplo, se você perdeu tudo de um estabelecimento comercial, como é que você vai dar continuidade? Você pode pedir a rescisão desse contrato. Você vai ficar meses sem poder utilizar um comercial, você pode pedir a suspensão desse contrato. Ou por causa justamente da calamidade, o Código Civil nos dá o direito de baixar o aluguel. Então, existem muitos direitos aí que você tem que estar realmente sabendo para ir atrás, né, Gabriel? Perfeito. Denise, muito obrigado pelas suas orientações. E é isso, pessoal. Então, vá em busca dos seus direitos, de um profissional que possa te orientar dentro das especificidades, como eu falei, do seu caso realmente, e assim você consegue aí receber, né, uma indenização, os seus direitos, depois de uma situação aí que acabou tirando muitas pessoas da rotina e dentro das próprias casas, né? Eu volto ao estúdio.